Os ataques contra a Igreja de Cristo. Hoje, a aula 11, a sutileza das mídias sociais. Vamos orar então. Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas, por mais esse tempo que vamos ter para aprender um pouquinho mais como vencer, papai, as sutilezas do inimigo contra a tua igreja. Em nome de Jesus, abençoa meu irmão, a minha irmã e nos dá graça, papai, em nome de Jesus. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, ou seja, o seu culto racional. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês: sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Vamos para a introdução, vamos ver o que essa lição tem para nós. Antes de qualquer coisa, vamos ver a definição de mídia social. São ferramentas ou sistemas online que possibilitam a interação por meio de compartilhamento. São um grupo de aplicações para a internet construídas com base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0 e que permitem a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário. É bom saber que existe uma infinidade de mídias sociais. Antes de qualquer coisa, queridos, eu quero compartilhar com você por que eu coloquei a Bíblia viva. Você precisa conhecer outras versões da Bíblia, para você saber também analisar, comparar os textos e ver qual realmente é aquele com que você vai se adaptar melhor. Eu tenho todas as versões da Bíblia praticamente. Muitas vezes para estudar, para preparar uma aula, eu pego as outras versões, por isso hoje eu escolhi a Bíblia viva. Por quê? Quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então esse versículo que eu coloquei parece um pouquinho diferente, mas ele tem uma linguagem um pouco mais fácil das pessoas muitas vezes entenderem, para que a gente possa saber que o importante mesmo é que a gente conheça a palavra. E a mídia social que nós vamos falar hoje nessa aula é aquilo realmente que é trazido para a gente hoje numa geração da internet, uma geração da web, uma geração do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, que realmente precisa ser controlado por um filtro interno em cada um dos cristãos. Vamos lá. O universo online cria uma falsa realidade, em que se o crente não cuidar, acabará o quê? Trocando o real pelo virtual. Feliz ou infelizmente, a igreja deste tempo está inserida nesse contexto. É preciso proteger nossa alma contra a contaminação e os enganos oferecidos por esse mundo chamado virtual. Olha essa imagem que eu coloquei para você. O que ela tem a ver com a aula de hoje? A mídia social é uma ferramenta, assim como o martelo, o alicate, a chave de fenda, o óculos, a luva, tudo que está nessa bolsa aí. Você usa o martelo, geralmente, para pregar um prego. Mas se você quiser pregar um parafuso com o martelo, você consegue? Às vezes consegue. Mas o ideal para o parafuso é a chave de fenda. Assim, a ferramenta da internet precisa ser bem usada para que ela possa cumprir o objetivo dela. Então, a mídia social, as ferramentas de mídia, de internet, tudo elas são como essa bolsa. Se você não souber usar as ferramentas, nada vai adiantar. E o que nós temos pela frente? As mídias sociais, como instrumentos, são neutras. Contudo, é o que eu disse, o uso que se faz delas não é. Ela nos impõe um desafio ético, o que mais? Imoral. Há princípios que devemos observar com muita cautela na vida e no mundo virtual. Todas as gerações deixaram o seu legado na história, com suas conquistas e anseios. O que vamos deixar como legado? O que a nossa geração vai deixar como legado? Na história, nós temos aí os egípcios, deixaram lá as pirâmides. Os sumérios deixaram para nós
a forma de escrita. O que nós vamos deixar? Talvez uma coisa chamada cyberespaço. O que quer dizer isso? Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. Esse espaço da internet, esse espaço da rede, esse cyberespaço tem a ver com isso. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato das interações sociais acontecerem de forma virtual. Está entendendo? Agora, se você se sente perdido, o que você como um soldado precisa? De uma bússola. A bússola vai te orientar. O soldado usa a bússola, aquela pessoa que está ali na floresta, a pessoa que está perdida. Por quê? Porque ela pode saber através dela a direção, para onde ir, o que fazer. O nosso papel qual é? Vale a pena lembrar que as Escrituras podem muito bem nos orientar, podem ser a nossa bússola, de forma clara e até mesmo objetiva, como devemos andar, tanto no mundo natural, como no mundo espiritual e agora também no mundo virtual. Olha essas palavras que eu selecionei para você. Você vai tentar observar essas palavras, tentar saber o significado de algumas, tentar realmente lidar com essas palavras. O virtual, a conectividade, a alegria, dinamismo, tristeza, eficiência, rapidez, os desafios, a abrangência, a tecnologia, os riscos, a realidade, modernismo, os perigos, as intrigas, a necessidade, a fantasia, o excesso, a escassez, as divisões, a indolência, a intolerância e a igualdade. A tecnologia, a quantidade de informações, tudo isso pode ser prejudicial. Olha para você ver essa imagem agora. Você precisa ser sincero. O que você prestou atenção primeiro? No que está escrito ou na imagem do Neymar? Então, se você prestou atenção primeiro na imagem do Neymar, eu quero te dizer que isso é natural. Porque a facilidade, a tecnologia nos leva a ter essa facilidade. Mas preste atenção no que está escrito. A tecnologia é extremamente útil, porém, às vezes, ela é terrivelmente distrativa. Cuidado para você não ser pego distraído com as coisas que realmente importam, tá bom? Ser igreja envolve o quê? Contato. Como ferro com ferro se afia, a palavra de Deus diz. Assim, um irmão a outro irmão. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Nós precisamos estar em comunhão. A igreja é o corpo de Cristo. E eu quero aproveitar para reiterar uma informação que eu dei na aula passada sobre o ser igreja. Você, aonde estiver, você é igreja, mas não no sentido independente do corpo. Você precisa do corpo, porque você de repente é somente a mão, mas você é a igreja de Cristo. Você foi chamado para fora. Você foi chamado para anunciar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, como eu disse na aula passada, para que não fique nenhuma interpretação duvidosa disso, nós somos igreja sim, mas precisamos um dos outros. Nós somos corpo, um é cabeça, outro é pé, outro é mão, outro é dedo, joelho e assim por diante. Cada um tem sua importância, por isso, vamos frisar isso de novo. Você é a igreja sim onde você estiver, mas você precisa fazer parte do corpo. O corpo de quem? O corpo de Cristo. Ela é real, visível, palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento social, ou seja, real. Isso é impossível, amados. Você precisa se relacionar com as pessoas. Cada um tem sua importância no corpo. Eu me lembro muito bem, uma vez fizemos um almoço na igreja e cada um fazia alguma coisa e tudo, e eu subi com as compras, a gente tinha um almoço para preparar, eu fui preparando algumas coisas, de repente eu olhei para a pia, tinha um monte de hortaliça para lavar, de folhas para lavar. E eu confesso para você, eu não tenho muita habilidade, eu não gosto muito de lavar verdura, ainda mais em grande quantidade. De repente, me aparece uma irmã na porta da cozinha e fala comigo assim: Toninho, eu quero fazer alguma coisa, tem alguma coisa para fazer? Falei: irmã, tem aquelas verduras para lavar. Ela falou comigo assim: eu amo lavar folha. Sabe o que eu percebi? Como foi importante a chegada dela. Eu não gosto, mas ela gosta. E assim nós fazemos o corpo, nós formamos o corpo de Cristo. Então, meu amado, minha amada, muitas coisas que você às vezes não tem habilidade para fazer, outro tem.
quando você precisa dessa pessoa, essa pessoa precisa de você. Assim nós formamos o corpo de Cristo. E a mídia social muitas vezes tenta tirar da gente isso. É tanto celular, é tanta informação, marido e mulher sentados num restaurante, os dois voltados mais para o celular, mais para as redes sociais, fotografando a comida, respondendo as outras coisas, do que se preocupando em conversar. Dentro de casa, 4 pessoas numa sala, 4 celulares ligados, mais a televisão, e cada um fazendo o que realmente lhe convém, não o que é necessário, não o que é agradável. Uma pessoa assiste um programa de televisão acompanhando também o celular. Isso traz uma disfunção daquilo que você precisa ser objetivo. Por isso, a mídia social tem esse risco. Então, cuidado para você não ser enganado com isso. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e ouvem. Tá bom? Vamos lá para a conclusão. Vamos ver o que tem de legal para a gente através do Fique de Olho. Surge uma nova classe de pessoas, agora os mendigos virtuais. Por que mendigos? Mendigando atenção, mendigando aprovação, mendigando like, mendigando os seguidores. Cuidado para você não embarcar nisso. É triste a gente ver uma pessoa que foi chamada para anunciar as virtudes do Senhor fazendo essas coisas. Use as mídias sociais, ensine, pregue o Evangelho, mas compartilhe ao vivo com as pessoas, na sua congregação, na sua reunião, para que as pessoas possam sentir, possam se emocionar, possam se realmente abraçar e você poder fazer parte daquilo que Jesus Cristo te chamou. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. A glória de Deus elas não querem, querem a glória do mundo. Imploram por seguidores, likes, por aprovação das pessoas, mais do que tudo. O santo e o profano se misturam e tentam se fundir. O que vai acontecer? É impossível. Você foi chamado para ser santo, ou seja, separado para o Senhor. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma o quê? Privada. É a geração do selfie. Faz uma selfie, faz uma selfie, faz outra selfie, mais uma selfie e de repente está vazio por dentro. Por quê? Está preocupado com a aparência. Essa não é a vida que o Senhor tem para você. O desejo de ser visto, admirado, tornou-se o quê? Obsessivo e doentio. Olha o que Paulo fala escrevendo a Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Ele cita 19 características das pessoas dos tempos difíceis. Depois que a gente lê, você vai tentar reconhecer nas pessoas, em você, essas características, porque aí, se você reconhecer em você, você precisa orar a Deus para que Deus possa te ajudar a ficar livre dessas coisas. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Olha só, ingratos, irreverentes, que mais? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Época de eleição, gente. Vê se você reconhece pessoas caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E agora? Será que a gente reconhece na gente essas características? Será que a gente reconhece nas pessoas? Nós precisamos orar. O que nós vamos fazer? O que Deus tem reservado para nós? Como que nós vamos sobreviver num mundo que os tempos são difíceis, mas nós precisamos cada dia mais de interagir, mas não só nas redes sociais, interagir com as pessoas, interagir com a palavra, interagir com o Espírito Santo de Deus, principalmente. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Você crê que o ID de Jesus inclui também o espaço virtual? É claro que sim. A semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser juntados aonde? Olha que interessante, no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam.
A contracultura do eu posso, eu quero, a supervalorização do eu, essa coisa desse empoderamento tanto do homem como da mulher, esquecendo do principal, que se chama Deus. Cuidado com esse empoderamento, porque você vai encontrar algo que você muitas vezes não vai gostar. A cultura do eu, ela vai contra os princípios de Deus. A palavra de Deus, mais do que nunca, precisa ser satisfatória para mim e para você. E eu te pergunto de novo, você tem meditado na palavra? Você tem pegado a Escritura todos os dias para ler, para estudar, para meditar, para orar, para buscar a Deus? Ou você tem folheado ela como um livro qualquer? Ou você tem folheado ela só no domingo? Ou nem no domingo? Porque no celular agora nós temos a Bíblia. Eu uso a minha Bíblia do celular, mas eu não deixo a minha Bíblia de papel por nada, para que eu possa aprender do Senhor o que Ele tem de melhor para mim. Precisamos promover o quê? O reino de Deus, meus amados. Vamos promover o reino de Deus. Vamos semear valores eternos. Vamos semear valores eternos. Se o inimigo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, qual tem que ser o papel da igreja? Deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. E você é chamado para usar esse veículo que nós usamos agora como YouTube, para ensinar a palavra, para propagar o testemunho das pessoas que edificam as outras, para realmente compartilhar as necessidades de cada um, para que você possa ser participante do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Fique em paz, em nome de Jesus.